Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos lá fazer o nosso estudo de português. Ó, o livro Aprender Sempre, volume 1. Vamos estudar na parte de português. Também lembrando que nós estamos já na sequência 3, que é ler, escutar e escrever o quê? Poemas concretos. E a atividade das aulas 8, né? Colocou aulas, mas é só uma aula, então é a aula 8. Planejando a escrita de um poema concreto. Essa atividade estão nas páginas 45, 46, 47 e a gente finaliza ela aqui na 48, ok? Então vai dar 45 a 48, aí a gente fecha e depois vem a aula 9, né? Então, nesta atividade, como fala de planejando, tem a ver com planejamento, né? Esse planejamento, ele tem a ver com o processo da escrita desse texto, né? Como que a gente vai se programar? Tanto que ele tem aqui algumas perguntas, ó. Planejamento do poema. Poema que serviu como inspiração. Então, dá a entender que nós vamos ter que escolher um. Autor do poema. O poema escolhido, nós vamos pôr o nome do autor. O assunto principal do poema. Ao ler, o que esse texto, que é um texto, o poema é um texto, né? É um gênero. O que ele tem como tema principal? Elementos que serão usados para compor o poema. O que a gente vai compor? Com o quê? Como será a organização gráfica do poema? Como que vai ser? Se nós estamos falando de poema concreto, ele tem uma característica. E aqui a gente consegue ver bem isso, né? Aqui foi uma forma, né? O próprio texto, ele deu uma ideia que a gente foi, né? Que foi trabalhada aqui. E essa ideia foi falando que a mentira é um redemoinho, né? Se você for buscar lá a figura de um redemoinho, você vai ver que ele é algo em espiral, assim. Então, como será a organização gráfica? É a parte gráfica, que é essa parte aqui, ó. Isso aqui é gráfica, né? Como será apresentado o poema para os outros leitores? Como que a gente pensa em colocar isso aqui, ó, gente? É planejamento. Planejamento é uma ideia inicial. Ah, essa ideia não pode mais mudar? Pode. A gente pode ter ideias aqui e na hora de produzir, melhorar essas ideias. Mas sempre nós temos que partir de um ponto inicial. Eu tenho que ter uma ideia inicial. Depois eu vou aprimorar essa ideia e vai ficar melhor, né? Tá bom? Por isso que é planejamento. Então, o objetivo maior desta aula é exatamente isso. É revelar para vocês tipos de poemas, vários deles nós vamos ler. E aí, por fim, vocês vão ter o quê? Inspiração, certo? Vão se inspirar. Inspirar para quê? Né? Se inspirar para fazer. Como que eu vou fazer? Então, aqui estão vários deles, mas antes vamos ver aqui, ó. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos trabalhar com poemas concretos e seus recursos. Além disso, vamos planejar e escrever um poema concreto. Para isso, relembraremos para quem estamos, ó, gente. Toda vez que a gente escreve, nós temos que pensar para quem vai o texto, para quem nós estamos escrevendo, por quê e como será nossa apresentação. Então, olha só, escrever é uma arte, né? Escrever é algo que eu tenho que ter várias, eu tenho as ideias, mas eu tenho que saber para quem é meu público, né? Para quem eu vou postar. Então, eu tenho que tomar esse cuidado, né? E, claro, sempre respeitar o gênero que eu estou trabalhando. Então, vamos lá.
Eu vou ampliar um pouquinho. Acho que dá para fazer nesse aqui, que ele é pequenininho, né? Leia alguns poemas estruturados na forma, ó, convencional. O que é a forma convencional? É a forma tradicional, como todos eles são escritos. Todos eles são escritos em versos e estrofes. O que são versos? Cada linha do poema, ó. Isso aqui, ó, só a palavra brancas é um verso. É uma linha do poema. Azuis é uma outra linha. Não importa que é formado só por uma palavra. Essa é a característica que nós temos de poemas, de poesias, tá? Então, elas são em versos e estrofe. Aqui, ó. Essa aqui só tem uma estrofe, né? Ó, se você olhar pela característica desse poema. Mas esse não. Esse vem... Esse aqui é uma estrofe. Certo? E você percebe um espacinho, que aqui já é uma outra estrofe. Então, aqui é a segunda, que é a primeira, que é a segunda estrofe. Novamente, eu vejo um espacinho e eu consigo perceber que essa é a terceira estrofe. Depois tem mais uma, que aqui é a quarta. E mais outra, que é a última, quinta estrofe. Certo? Aí. Ok, crianças? Então, aqui a gente percebeu. Nessa, nós vemos que apenas só tem uma estrofe. Tudo isso aqui é uma estrofe. Então, é uma forma convencional, é uma forma comum em ter os versos e estrofes. Lembrando que o poema concreto, ele é o quê? Um poema que ele trabalha também com a questão gráfica, a organização gráfica. Ele quer te induzir já ao olhar. Antes mesmo de ler, você já fica pensando que isso aqui é o quê? Um redemoinho, né? Pode ser também as costinhas, né? Seria um caracolzinho, mas você não tá vendo o corpo de um caracol aqui, né? A cabecinha. Então, você supõe mais que é um redemoinho. Então, ele te leva, além das palavras, essa parte artística, né? Vamos dizer, porque ele é uma arte isso aqui, né? Ó, você fazer tudo isso aí com as palavras é uma arte, né? Tá ok? Então, vamos lá? Então, em versos e estrofes, a fim de usá-los como inspiração para o que você vai criar. Lembrando que nós estamos fazendo planejamento e nós estamos tendo a oportunidade de ler poemas para então se inspirar e fazer a escolha de um deles. Que nem vocês viram aquele quadro, nós vamos estar preenchendo o quadro. Então, vamos lá. O Elefantinho, Vinícius de Moraes. Onde vais, elefantinho, correndo pelo caminho, assim tão desconsolado? Andas perdido, bichinho, espetasse o pé no espinho. Que sentes, pobre coitado? Ah, estou com um medo danado, encontrei um passarinho. O que a gente, ao ler esse pequeno poema de Vinícius de Moraes, que é o autor, né? Esse é o autor. E aqui nós temos o quê? O título, né? O título do poema, certo? Então, é muito importante a gente conseguir identificar. Mas mais do que isso, nós temos que refletir sobre muitas coisas aqui, né? Quem tá falando, você percebe que é uma espécie de diálogo, né? Alguém faz uma pergunta, onde vai o elefantinho correndo pelo caminho, assim tão desconsolado, né? Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho. Ele achou, quem fez a pergunta, achou que ele tinha espetado o pé no espinho, né? Ele pergunta qual é o sentimento dele.
E aí ele fala, estou com medo danado, encontrei um passarinho. Você imaginar um elefante enorme e um bichinho tão pequenininho, ele se apavorar, então é algo, né, que uma mensagem é essa, né, imaginar isso. Então, fica aqui a ideia, né, então vocês imaginam um elefantinho pisando num passarinho. Agora vamos ver as borboletas, também de Vinícius de Moraes. Esse homem é, né, muito bom com as palavras. Vamos lá. As borboletas, Vinícius de Moraes. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Né? Então, ele está falando o quê? Da beleza, do colorido das borboletas, né? Certo? Então, eu acho que vamos pensar. Vão pensando, né? O elefantinho, as borboletas. Quais deles a gente vai começar a imaginar? Agora nós temos mais outros. Esse aqui também já foi bem conhecido, inclusive caiu em avaliações. Tanta tinta, Cecília Meirelles. Tanta tinta, menina tonta, toda suja de tinta, mal o sol desponta. Sentou-se na ponte, muito desatenta, e agora se espanta. Quem é que a ponte pinta com tanta tinta? A ponte aponta e se desponta. A tontinha tenta limpar a tinta, ponto por ponto e tinta por tinta. Menina tonta, não viu a tinta da ponte? Né? O que será que esse poema quer dizer, né? Você vê que a palavra menina tonta, ela utiliza duas vezes, né? Ó, na primeira estrofe e na última, né? Então, aqui dá a entender o quê? O que passa, né? A ideia de que a menina não percebeu a ponte, pois ela já estava pintada, né? Então, ela quis pintar algo que já estava pintado. Por isso que ela a chama de tonta, quer dizer, ela não foi uma boa observadora, né? Certo? Vamos ver se de repente inspira vocês. Agora esse aqui também de Cecília Meirelles. Vocês perceberam que tem dois, coincidentemente, de Vinícius Moraes e agora dois de Cecília Meirelles. Enchente, Cecília Meirelles. Chama o Alexandre, chama! Olha a chuva que chega, é a enchente. Olha o chão que foge com a chuva. Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Põe a porta fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Olha a chama, olha a chispa. Olha a chuva nos feixes de lenha. Vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, chama! Olha, nós abrimos também esse texto, esse poema, com chama o Alexandre. E a gente termina com chama o Alexandre, chama. O que dá para entender nesse poema? O que é possível compreender? Dá a entender que esse Alexandre, da pessoa que está aqui, né, sendo relatado, né, é conhecido, né, conhecido dela. E aí ela fala, olha a chuva que chega, quer dizer, geralmente a chuva, ela é uma preocupação, a gente não sabe como que ela vai ser, se ela vai ser forte, se ela vai ser com vento, se ela vai ser, né, muito intensa por muito tempo, se vai alagar, se vai encher. Então, a preocupação, provavelmente aqui é uma mãe, né? Então, chama o Alexandre, chama, olha a chuva que chega.
é a enchente, aquela afirma. Olha o chão que foge com a chuva. Quer dizer, a chuva está sendo forte, que está levando até, quando a gente fala o chão, está levando até o quê? Se ele for de areia, está levando areia, está levando a terra, né? Olha a chuva que encharca a gente. Põe a chave na fechadura. Essa parte de põe a chave na fechadura, ela quer segurança, né? Fechar a casa. Fecha a porta por causa da chuva. Olha a rua como se enche, quer dizer, pela janela, muito provavelmente, ela consegue ver a intensidade dessa chuva. Enquanto chove, bota a chaleira no fogo. Né? Quer dizer, olha a chama, olha a chispa, olha a chuva nos feixes de lenha. Então, essa casa aqui, feixes de lenha. Então, provavelmente, é casa que, para aquecer, ela precisa, né, de uma lareira, né? Então, pode ser uma casa humilde, né? E ela chama também pelo perigo, né? Olha a chama é perigosa, né? Se não tomar cuidado, você pode se queimar. Aí ela dá uma parada aqui, ó. Vamos tomar vamos tomar chá, pois a chuva é tanta que nem de galocha. Galocha, gente, é aquela espécie de botas de plástico, né? Se pode andar na rua cheia. Chama o Alexandre, quer dizer, ela tá preocupada com o Alexandre, ela quer colocar ele para dentro da casa, porque a casa é uma segurança na hora da chuva. Bem interessante esse poema, né? Agora nós vamos no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Aqui já volta mais um do Vinícius de Moraes, né? Vamos ler, vou aumentar um pouquinho que esse dá para eu aumentar. Vamos lá. No meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na minha vida de muitas retinas tão fadigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, ele repete muito a palavra pedra, né? No primeiro verso tem pedra, no segundo, no terceiro, no quarto, só não no quinto, no sexto não, né? Nem no sétimo, aí volta de novo, tá vendo? Ó, e finaliza. O que a pedra representa pra gente? Né? Na linguagem poética, nós não temos que entender que a pedra aqui no caso é simplesmente um objeto, né? Que a gente vê pelas ruas, que a gente pode tropeçar, que a gente pode cair. Uma pequena pedra pode fazer a gente cair. Uma grande pedra pode fazer a gente parar, né? Não conseguir querer escalar. Então, ela tem o quê? Uma conotação, ela tem um sentido, né? De que pedra, na linguagem poética, não no sentido de pedra, você pegar pedra como objeto. Ela tem aqui o sentido de que as pedras representam o quê? As dificuldades enfrentadas por cada um de nós, podem ser os obstáculos da nossa vida. Você pode colocar aquela pequena pedra como algo que não dá pra... Ai, eu tenho uma pedra no meu caminho. Não é mais fácil pegar, tirar e caminhar de novo? Talvez você vai encontrar outras, né? E assim pensar, analisar. Como que eu tiro essa pedra no meio do caminho? Né? Então ele fala, né? Que todo o sentido do poema é esse, ó. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas. Retinas é os olhos, tá? A visão, tão cansada, tão fadigadas, né? Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. E a nossa vida é isso, né? Nós vamos ter várias pedras, né? Cabe a nós sabermos como que a gente vai tirar essas pedras no caminho, né? Como que eu posso refletir sobre isso? Eu vou desistir ou essa pedra vai ser algo para me fortalecer? Então, pense sobre isso, né? Vamos para o próximo?
Ah, esse aqui nós já lemos, né? Nós até já discutimos. A porta, a Pro já até já falou para vocês que ela se tornou, né, uma música muito legal, né? Linda música, né? Muito bonitinha. Então, até se vocês quiserem pesquisar, pesquisem como música, é muito legal. Vamos lá. A porta, Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho, eu abro com cuidado para passar o namorado, eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira, eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para gente que diz que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente, eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Eu acho ela muito lindinha, né? Aqui você consegue pensar, né? Como a Pro já tinha falado, a visão da porta, do que ela representa, né? Você vê como que a poesia, ela tem aliás, o poema, ela tem essa coisa bacana de fazer, de dar vida. Imagina, dar vida a uma porta. O que a porta tem? Sentimento, né? Então, é essa imaginação muito bacana. E a importância da porta. Às vezes você tem ela lá, mas você nunca pensou, refletiu que ela é um objeto de segurança na sua casa, que quando você entra na sua casa, você se sente seguro, né, com ela, né, e que ela tem essa função, né, no caso aqui o Vinícius de Moraes, ele trabalhou com as palavras para a gente ter essa ideia, né, sobre esse poema, um poema muito lindo, muito bacana, e espero que vocês tenham apreciado cada um deles. Agora nós vamos ter que fazer as nossas inspirações aqui, né? Então vamos lá. Agora que você já leu esses outros poemas do acervo, escolha um deles para usar como inspiração para o planejamento. Então agora nós vamos ter que escolher um. Então vamos ter que, escolha um deles para usar como inspiração para o seu planejamento. Vale lembrar que os poemas concretos escritos por vocês serão expostos para os alunos do quarto ano. Aqui já é o público. Então, é para quem a gente vai escrever. Vocês estão entendendo o que nós vamos escrever, para quem nós vamos escrever? Nós estamos tentando revelar no nosso planejamento. Então, alunos da sua escola. E aqui é o quadro que eu iniciei falando no começo e que a gente precisa definir agora. Todos esses poemas, gente, eu vou ter que escolher um porque vocês não estão comigo, né? E eu tenho que imaginar, nós já tivemos vários poemas concretos, nós tivemos esse que foi o quê? O formato de uma nota musical que falava sobre a música. Nós tivemos esse, né, que representa uma seta com o recomeço, nós fizemos esse estudo, e tantos outros que até mostrei num outro vídeo. Você vê que interessante? Esse aqui é o quê? Um poema, que ele está na sua forma convencional, ele tem 2 versos e uma estrofe só, e eu fiz a imaginação e criei, porque falou a palavra redemoinho. Então, eu transformei esse poema de forma convencional num poema concreto, certo? Lembram disso? E agora não vai ser diferente. Agora, como eu vou criar, o primeiro passo é eu escolher um. Eles estão direcionando vocês a escolher um desses. É um desafio, né? Não tá colocando por enquanto para vocês criarem de vocês, não. Vocês vão se basear. E aí, como que eu me baseio? Né? Agora, vocês vão rir do desenho da Pro. Não riam. Eu acho que as borboletas,
para a gente trabalhar um poema concreto, como a gente está trabalhando agora, é uma boa dica, né? Então, As Borboletas, de Vinícius de Moraes. Vamos ler novamente? Brancas, azuis, amarelas e pretas. Aí eu fiz aqui, ó, 4 borboletas. Brancas, azuis, amarelas e pretas. Isso aqui eu tô o quê? Elaborando o meu pensamento. Nem sei se o meu título vai ser esse. As borboletas, né? Posso colocar outro, as borboletas coloridas, né? Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas, então, oh, que escuridão, né? Então, eu posso começar a definir. A borboleta, ela tem movimentos, né? Ó, ela tem movimentos de voo. Isso aqui pode representar um voo, né? E também tem as asas dela, né? Que nem, por exemplo, aqui. Aqui a gente fez e colocou como redemoinho. Porém, crianças, depois, aqui é só planejando, tá? Mas de qualquer forma, nós temos que pensar um pouco também, né? Para eu usar todo esse poema, é grande, né? Eu também posso pegar só como diz, só uma estrofe, pode ser só. Posso recriar o poema, tá? Posso colocar: as borboletas coloridas brincam na luz as belas borboletas. Pode ser esse aqui, por exemplo, quando eu for fazer, né? E aí eu tenho que pensar como que eu vou criar. Eu vou colocar 4 borboletas, eu vou colocar exatamente essa estrofe aqui, ó. Posso fazer assim, por exemplo, as borboletas. Então vai ser aqui, que seja aqui o título, né? Então, aí eu posso colocar brancas, vírgula, né? Eu posso colocar, aí eu posso criar em volta daqui. Vocês entenderam? Esta pequena estrofe. Ou eu posso colocar aqui também na asa, entendeu? E por onde eu começo? Começo por aqui, as borboletas. Eu vou perceber que é uma asa da borboleta. Tudo bem, crianças? Deu para entender mais ou menos? Vamos preencher aqui o quadro? Então, vamos lá. Planejamento do poema. O poema que serviu como inspiração foi As Borboletas. Certo? Autor do poema. Bom, tá fácil, né? Para eu identificar, Vinícius de Moraes. Eu já vejo aqui o nome. Então, certo? O que mais? Assunto principal do poema. Ele tá falando do quê? Tá falando da pedra? Não, tá falando das borboletas. Mas borboletas quais? Como assim? Tem brancas, azuis, então é borboletas o quê? Coloridas, né? Pode ser? Uma palavra só a gente consegue, né? Então, assunto principal. As borboletas coloridas, né? Certo? Eu tô pondo um ponto, gente, porque isso aqui tô respondendo uma pergunta, basicamente, né? Tô elencando aqui, tá? Elementos que serão usados para compor o poema concreto. O que eu vou usar? O que eu posso usar? Eu posso usar a descrição. Eu tô pensando no verso, na estrofe, né? Elementos que serão usados para compor o poema. O que eu vou... borboletas, né? Pode ser desenhos, vou colocar desenhos. Desenhos da borboleta. Da borboleta. E como será a organização
gráfica. Eu vou colocar desenhos da borboleta vou colocar aproveitar a estrofe, né? E a segunda estrofe. Certo? Como será a organização gráfica do poema? Como será? Aí é aquilo que entra aqui, né? Ó, eu vou usar o voo, vou usar asas. Como será? Vou colocar como que eu coloquei? Voo da borboleta ou formato das asas, né? Certo? Como será apresentado o poema para os leitores? Vão ser o quê? Cartazes, mural? Vamos colocar cartaz, né? Bom, aqui é uma etapa que é planejada, mas a gente não tá em sala de aula, vai ficar complicado para fazer. Tudo bem? Difícil isso, gente? Não, né? Já deu para ter uma ideia de como... Agora, vocês podem, quando forem criar, vocês podem usar vários aqui, né? Que da chuva, pode colocar da chuva, né? Colocar assim, tem várias formas, né? Então, a da porta, pode pegar uma estrofe dela, né? Eu abro devagarinho para passar. Pode fazer o formato da porta e aí usar essa estrofe, entendeu? Tipo assim, ó. Se for a porta, vai. Posso usar o formato da porta. Aí pode escrever: eu abro devagarinho para passar o menininho. Então, pode ser só isso, certo? Eu abro bem devagarinho para passar o menininho. Posso escolher, mas tenho que lembrar que aqui tem que ser um formato de uma porta, né? Então, a porta, ela é sempre... Eu tenho uma base, né? Certo? Aí você pode escolher outra, né? Só abro... Ah, não, peraí. Eu sou muito inteligente. Ou então aqui, ó. Eu fecho a porta da casa, fecho a frente do quartel. Então, pode fazer uma porta maior e colocar uma parte maior do verso, né? Então, eu tô criando, eu já tô imaginando, né? Então, eu tô usando a questão gráfica e o poema. Não é tão difícil, vocês perceberam? Tá bom, crianças? Então... Fico aqui e até a próxima.